Olá, como vocês estão? Vamos continuar estudando a palavra do Senhor. Vamos buscar a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, postos que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Até o versículo 21 eu li. Deus nos deu os mandamentos através de Moisés. Com que propósito Deus nos deu o seu mandamento? Aparentemente, é para que nós cumpramos esses mandamentos. Mas a verdade é que ninguém pode cumprir perfeitamente os mandamentos de Deus. Como nós podemos saber isso? Se fosse a minha opinião, isso não vale de nada, mas a palavra de Deus nos ensina claramente. Por isso nós temos que estudar a palavra de Deus. Como que está escrito? Então, a palavra diz em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19, diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, aqui nessa palavra está explicando duas coisas. Uma é, com que propósito Deus deu a lei e os mandamentos? E para quê? Para que se cale toda a boca. Então, o que significa essa palavra? As pessoas, a todo tempo, querem se justificar diante de Deus. Ah, Senhor, eu fiz isso, eu faço aquilo, eu estou me esforçando, guardando os mandamentos, eu não quero cometer nada. As pessoas estão praticando isso para fazer bem. Elas gostam disso. Na verdade, o que elas não gostam? Elas não gostam de fazer maldades. Mas, como que fala nessa palavra? Diz para que se cale toda a boca. Significa que ninguém pode. Então, por exemplo, uma pessoa fala: ah, eu não matei ninguém, por isso ele está guardando esse mandamento: não matarás. Então, eu não adulterarei. Eu não adultero, então ele está guardando esse mandamento. Muitas pessoas estão pensando assim, mas como Jesus, como ele fala? Mesmo que tenha raiva no seu coração. E também como ele xinga. Então, somente isso já é culpável. Como se fosse um homicida. Então, a explicação de Jesus sobre os mandamentos de Deus é totalmente diferente do que o nosso pensamento. Por isso, algumas pessoas, diante da lei, elas se sentem inocentes. Elas se sentem bem.
ela se sente uma pessoa que tem a sua justiça, mas quando a pessoa se apresenta diante da explicação de Jesus sobre a lei, como que ele se sente? É totalmente diferente. Então, como está escrito em Mateus 5, no versículo 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, sendo jovem ou adulto, quem pode dizer, Senhor, eu nunca tive esse desejo de adulterar, de cometer isso, nada. Isso é mentira, porque no coração do ser humano surge o coração de adultério, fornicação, mesmo que ele não cometeu isso com o seu corpo, mas no seu coração surge isso. Por isso Jesus diz, ninguém pode se justificar diante de Deus, diante da lei. Por quê? Como diz em Romano 3,19, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então, quem que está debaixo do juízo de Deus? Quem reconhece, sim, Senhor, eu cometi isso, eu sou o pecador. Então, primeiro tem que confessar que ele quebrou esse mandamento. Eu sou o pecador. E também, sendo pecador, para onde que vai? Ao inferno. Esse é o objetivo da lei, para que se cale toda a boca. E segundo, para que todo mundo seja culpável perante Deus. Significa que antes de morrer, tem que examinar o seu espírito. Ele tem pecado ou não? Porque tendo pecado, ele vai para o inferno. E no versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O conhecimento é muito importante. Mesmo que não tenha o conhecimento do pecado, ele se sente inocente. Eu não matei, eu não adulterei, eu não cometi nada. Mas, através da lei, pode ter o conhecimento do pecado. Então, facilmente pode examinar o seu coração. Então, vamos voltar para Mateus 5, como que diz? No versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, muitas pessoas interpretam essa palavra, como que elas falam? Jesus não queria revogar a lei, mas ele quer que nós cumpramos a lei. Eles entendem dessa forma. Mas não é assim, é totalmente diferente, porque Jesus não estava nos obrigando para cumprir a lei, mas sim que ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir. Então, quem que tem que cumprir aqui neste versículo? Jesus, ele mesmo tem que cumprir a lei. O que significa? Para cumprir a lei, tem duas opções. Uma é não cometer nenhum pecado, não quebrar nenhum dos mandamentos. Vai cumprir 100%. Por exemplo, quantas leis tem? Segundo os homens, eles falam que 613 leis. Existem essas 613 leis na Bíblia. Então, 613 se divide em dois grupos. Os mandamentos que falam, não faz, não adulterarás, não matarás, esse tipo, negativas. Quantas são? São 365, como os dias do ano. Cada momento nós temos que escutar essa palavra, não faça isso, não faça isso. E também, eu nunca vi essa lista que aparece 365. Mas
Outra, as afirmativas. Faça isso. Quantas são? 248. Então, no total, 613. Então, para cumprir exatamente, tem que saber que tipo de lei existe. E também, mesmo que cumpra tudo, então, se cumprir tudo, você será justificado pela sua obra e receberá a vida eterna. Porque Deus, ele colocou esse contrato. Se você pode cumprir todos os mandamentos que eu der, eu também vou te entregar a vida eterna e pode entrar no reino de Deus pela sua obra. Esse é o caminho que se chama o caminho da lei. Desde Moisés até que Jesus Cristo nasceu, passou mais ou menos 1500 anos. Então Deus estava provando, testando quem que está fazendo esse caminho para chegar no destino, para ter a vida eterna por sua obra. Quem que pode chegar? Ninguém. Nenhum ser humano será justificado diante de Deus assim. Uau, ninguém? Por que não pode alcançar até o final? Porque esse caminho não chega, não leva as pessoas até o reino de Deus pela sua obra. Por isso, todas as pessoas têm que se render. Esse caminho não é verdadeiro. Esse caminho, eu não posso caminhar por ele, porque a lei é justa, santa e perfeita. Mas o apóstolo Paulo, como ele dizia, eu fui vendido ao pecado. Eu sou carnal. Eu fui vendido ao pecado. Ao pecado. Significa que quem é o dono? Então, eu o pecado. Não, o pecado que mora em mim. Ele é o dono. Ele produz todas as maldades. Por essa razão, quando descobre claramente o mundo do coração, pode descobrir facilmente como funciona o seu coração. Como ele trabalha para produzir o pecado, para fazer maldade. Então, vamos buscar essa palavra. Então, Marcos, capítulo 7, versículo 21. Marcos 7, 21. Diz assim. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, repitam comigo, é muito importante. Todos que estão aprendendo a palavra de Deus por meio da internet agora, por favor, olhem o versículo 23. Como que fala? Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. O que é que contamina o homem? Tudo o que sai do nosso coração. Nossa! Não sabia, né? Somente... Nós podíamos somente sentir... o lixo é uma coisa suja. Como, aquela sujeira ali, muito sujo. Mas o que contamina o homem não é outra coisa, mas sim todos os males que vem de dentro, aquilo que vem de dentro. Então, o que sai do nosso coração. Então, o que é que sai? Aparece todas essas coisas aqui, sai tudo do coração. Pensamentos maus, adultério, a prostituição, os furtos, homicídio, a avareza, a malícia, o dolo, lascívia, a inveja, a blasfêmia e também a soberba, a loucura.
Significa que todas essas coisas, todos esses males, saem do nosso coração. Então, tendo esse coração, vai fazer grande maldade e depois fala: eu sou bom, eu sou bondoso, eu guardo os mandamentos. Então, segundo a visão do ser humano, essa pessoa é muito boazinha. Ela consegue viver fora da lei tranquilamente, como se fosse um anjo. Mas Deus não vai ser enganado pelo ser humano, porque ele sabe claramente o que é que está acumulado no coração do ser humano, o que é que está dentro. Isso. Todas as maldades. Mais uma coisa, vamos procurar Gênesis capítulo 6, no versículo 5. Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Como que fala? Continuamente mal. De onde sai isso? Do seu coração, coração do ser humano. Era continuamente. Ou seja, não para, nunca para, mas está continuando. Então, a visão de Deus é que o coração de cada uma das pessoas do mundo tem esse coração como se fosse uma máquina de fazer um produto mau, um pensamento mau, para fazer dano, para fazer mal para as pessoas. É muito perigoso. Mas muitas pessoas confiam em si mesmas e confiam no seu coração e pensam: como se fosse um anjo. Eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer maldade. Eu penso em orar, eu penso em louvar. Como que eu posso servir ao Senhor? Só pensam essas coisas. Mas eles não sabem sobre o seu interior, o que tem dentro. Jesus nos ensina claramente: de dentro do ser humano sai toda a maldade. Então, nós podemos ver isso claramente. Então, vamos voltar em Mateus capítulo 5. Mateus 5. No versículo 20, diz assim: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. É muito importante, porque Jesus, quando fala assim, não entrareis no reino dos céus, significa que é muito importante aqui. Tem que marcar, tem que marcar com outra cor aqui, ou com vermelho aqui, marcar para você pensar profundamente. Para mim, aqui está falando, não 2 vezes, mas várias vezes fala. Eu me lembro agora também como fala em João capítulo 3. Porque se não nascer de novo, não verá o reino de Deus, nem também entrará no reino de Deus. Então, as pessoas, mesmo querendo crer em Jesus, elas têm que resolver 2 coisas. Primeiro, tem que nascer de novo. O que é o nascer de novo? Muitas pessoas pensavam: pastor, eu nasci de novo porque antes eu era um viciado nas drogas, no álcool, eu também fazia... também mexia com jogos de carta, mas agora eu não faço essas coisas. Mas nasci de novo. Não, não é assim. Jesus, ele colocou a condição. Como que tem que nascer de novo? Na água e espírito. A água significa a palavra de Deus, e o Espírito significa o Espírito Santo do Senhor. Então, quem que pode receber o Espírito Santo do Senhor para nascer de novo?
aquele que aceita o evangelho para purificar o seu pecado pela palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus, pode receber o perdão dos pecados e pode nascer de novo. Então, Deus dá de presente por meio do Espírito Santo. Então, quando entra isso no nosso coração, o Espírito Santo, com isso pode nascer de novo. Então, depois como o Senhor diz, no versículo 20, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, está comparando duas coisas. A justiça que temos que ter, mas essa justiça tem que ser maior do que os que têm os fariseus e os escribas. Então, significa que Jesus está falando sobre a justiça dos escribas e dos fariseus. Que tipo de justiça eles tinham? Por exemplo, entre os escribas, sempre eles estavam focando na palavra de Deus, desde Gênesis até Malaquias. Quem são os escribas? Eles sempre escrevem as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Então, eles antes não podiam imprimir, por isso, cada pessoa tinha que escrever para preservar a Bíblia. Isso é fácil ou difícil? É muito difícil, porque imagina, se uma pessoa erra um pouco, como que podia apagar? Nossa, é muito difícil isso. Então, para preservar o livro, a Bíblia, eles tinham que focar somente na palavra de Deus. Não podia pensar outra coisa. Eles pensavam, dormia, aí errava. Não, assim não dá. Aí tinha que fazer de novo um outro livro. Por isso eles tinham esse cargo que era muito sagrado para escrever a palavra de Deus, para escrever a palavra de Gênesis até Malaquias. Eu acho que eles se dividiam entre si, né? Você fica responsável desse livro, você é responsável de Isaías. Então, cada um tinha que escrever. Então, essas pessoas, eles tinham a justiça humana, ou seja, eles não cometiam muito pecado. Então, comparando com, por exemplo, os publicanos que cometiam todo dia, isso é totalmente diferente. Então, eles tinham mais justiça, comparando assim, humanamente. Mas Jesus, como ele disse, não pode entrar no reino de Deus com essa obra, com essa justiça. Uau! Significa que a obra mais superior diante de Deus é a obra dos escribas e dos fariseus. Mas Deus aceita ou não aceita? Ele disse que não aceita. Tem que exceder em muito. Então, Senhor, eu não consigo ser mais excelente que eles, não consigo ter essa excelência maior do que eles. Isso é verdade, você não pode. Não pode, você não pode. Por isso, Deus enviou ao mundo o seu Filho amado. Através de Jesus Cristo, sim, pode. Então, Jesus, ele mesmo queria cumprir a lei. Para quê? Para que nos dê a justiça de Deus através da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fala aqui, todo dia ou cada mês, por exemplo, está chegando o boleto de energia, da eletricidade. Então, primeiro utiliza, né, energia dentro de casa, mas se você demora para cancelar, para pagar, depois de 2 meses, eles vêm e cortam. Algumas vezes nós também, eles também cortaram a nossa água, porque a gente deixou de pagar. Então,
a gente não lembrava a data, né? A data da validade. Então, eles vinham medir, depois eles cortaram. Nossa, nossa, que eles cortam exatamente, não é? Eles cortaram água. Então, se a casa não tem água, uma casa que vive muitas pessoas, como que pode suportar isso? É difícil, não é? É difícil. Então, nós podemos saber, mesmo que nós não podemos pagar, nós não temos dinheiro. Mas se um tio nosso, se ele vem à casa, observa, tem ali o papel que está a dívida de $500, que é o boleto da água. Então ele pensa profundamente, ele pega esse papel em segredo e ele vai ao banco. E assim ele paga essa dívida. Então, sem nós sabermos, o nosso tio veio e cancelou essa fatura. Então, quando cancelou? Quando pagou essa dívida em nosso nome. Mas nós não sabemos disso. Mas um dia, tá saindo aqui, tá vindo uma pessoa para instalar o medidor e depois instalar a água. E aí pensa, nossa, como que a água chegou? Como que está saindo água aqui? Fala assim, não é? Então, vendo depois, foi paga essa conta. Quem pagou? Essa conta eu não sei. Mas pagou ou não pagou? Pagou. Jesus Cristo queria cumprir a lei para nos dar a justiça de Deus. Isso é o que Jesus estava falando. Então, vamos procurar Romanos 8. Como que fala? Então, vamos ver o Romanos 8, aqui sai exatamente, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 1. Então, tem duas pessoas aqui. Os que estão em Cristo Jesus e a outra, os que estão fora de Jesus. Versículo 2 agora. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, aqui sai dois tipos de lei. Exatamente está dizendo, a lei do Espírito da vida, esse é o evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, a redenção eterna pelo seu sangue, que aparece em Hebreus 9:12. Através do sangue de Jesus, estabeleceu a lei. Então, essa é a nova aliança. E também a lei do pecado e da morte. Por que fala que a lei... Por que fala aqui a lei de Deus como sendo a lei do pecado e da morte? Porque qualquer pessoa que tente cumprir os mandamentos de Deus sempre será condenado, sempre vai ter pecado, porque ele não pode cumprir os mandamentos de Deus. Então, no versículo 3, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, e até aqui. Então, nós aprendemos que o nosso coração está saindo maldade. Em Marcos capítulo 7, 21, 22, 23, Jesus fala, essas coisas saem de dentro do homem e contaminam o homem. Então, está dizendo que nós temos esse tipo de coração. Constantemente sai males. Dentro do nosso coração, já não pode fazer boas obras, mas sim trabalha constantemente o mal ali. Então, qualquer momento se levanta esse desejo de matar, roubar, adulterar, mentir, porque trabalha assim. Então, tendo essa fraqueza, e nosso corpo sempre tem fraqueza.
Quando uma pessoa se sente fraca, encontrando com a lei, não pode cumprir os mandamentos de Deus, porque tendo esse coração mau, não pode cumprir o mandamento de Deus. Por isso, Deus tem que fazer uma coisa muito excelente para nós. Então, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Significa que Deus enviou Jesus Cristo como semelhança de carne, em semelhança de carne. Ele vestiu de carne como se fosse nós. E depois ele condenou. Ou seja, você tem pecado. Não é assim? Condenar, é assim. Você tem pecado. Jesus Cristo, na verdade, é que ele nunca cometeu pecado. Mas o nosso Senhor Jesus tirou o pecado do mundo através de João Batista, quando ele recebeu o batismo. Naquele momento, transferiu o pecado do mundo, como igual o sumo sacerdote Arão, quando ele colocou as suas mãos sobre a cabeça do cordeiro. Então, naquele momento, o pecado passa o pecado do mundo. Então, de novo, como foi igual ao sumo sacerdote Arão, quando colocou a sua mão sobre a cabeça do cordeiro vivo. Naquele momento passa o pecado de Israel, o pecado de um ano de Israel. Então, Levítico, capítulo 16. Versículo 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Então, Deus estava dando uma regra muito sagrada, porque cada dia 10 do mês 7, todos os israelitas não tinham que levar nada, mas sim, eles tinham que ir ao redor do tabernáculo que fez por meio de Moisés. Porque esse era o dia da expiação. Então, somente quem que tinha que trabalhar ali? Só o sumo sacerdote Arão tinha que trabalhar. Nesse dia, ele tinha que entrar no lugar santíssimo, onde está a Arca da Aliança. E ali na tampa do propiciatório. Sobre o propiciatório, ele tinha que aspergir 7 vezes com o sangue de um carneiro que morreu. Então, ali Deus tinha que aceitar o sacrifício de um carneiro macho para cancelar o pecado de Israel. Então, Deus já fez essa regra. No dia 10 de julho, se entra o sumo sacerdote e ele asperge 7 vezes o sangue, eu vou perdoar o pecado de um ano de Israel. Uau! Deus estava dizendo isso. E depois de cancelar o preço do pecado, para perdoar todos os pecados daquele um ano, ele saía desse lugar, colocava a mão sobre a cabeça, sobre o bode. Então, para que é necessário colocar a mão sobre a cabeça do bode? Para que passasse o pecado de todos os israelitas. Mais ou menos 600 mil pessoas. 600 mil homens de 20 anos para cima. Então, eu pergunto, como que o pecado passa? Cada um tem o seu pecado. Por isso, Deus estava estabelecendo um representante.
Na época de Moisés, o representante de todos os pecadores de Israel era o sumo sacerdote Arão. Por isso, Arão, só ele podia colocar sua mão sobre o bode e depois confessar: Senhor, está aqui todos os pecados de Israel durante um ano. Então, está escrito assim, não é? Então, vamos repetir comigo. Aqui, porá sobre a cabeça. Então, é o pecado de Israel que cometeu durante um ano. E aí, quando uma pessoa leva para o deserto, então naquele momento todos os israelitas podiam saber: esse bode está levando os nossos pecados de um ano. Ele está indo longe, está lá longe, está levando ao deserto. Quando ele não vê mais aquele bode que aquele homem estava levando, eles gritam: aleluia, obrigado, Senhor, por perdoar todos os nossos pecados. Mas tem um limite. Somente o pecado que foi cometido até 10 de julho. E depois o futuro tinha que esperar no outro ano. Por isso, desta maneira, ele repetia isso. Durante mais ou menos 1.500 anos fez isso, até que venha o Senhor Jesus Cristo, porque ele é o sacrifício próprio do nosso Deus. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele mesmo sendo o sacrifício, ele não podia tirar o pecado, mas somente pela imposição de mãos pode passar. Então, o representante de Israel na época de Moisés era o sumo sacerdote Arão. Então, necessitava estabelecer um representante do mundo. Quem é? João Batista. Porque tem que ser por meio da descendência de Arão. Arão era o sumo sacerdote. Ele também João Batista é descendente de Arão, porque o seu pai era Zacarias. Zacarias, sacerdote. Ele, descendente de Arão. E também a mãe de João Batista, ela era descendente de Arão também. Então, automaticamente, João Batista podia ser sacerdote. Mas, de acordo com a palavra de Deus, como que diz em Mateus, capítulo 11. Versículo 11 diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Significa que João Batista, ele era o maior. Quem é o maior? João Batista. Por que ele era maior? Porque Deus o levantou como representante, como nascidos de mulher. Ele é descendente de Arão, então ele pode ser representante. E ele também foi o último sacerdote pela lei, aqui no versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Significa que pela lei e também o propósito de falar sobre a lei e os profetas, isso foi até João. Esse é o limite, até João. Então, João Batista, ele era o representante, ele era o nosso representante, sendo o último sacerdote para renovar. Porque o mandamento de Deus era a antiga aliança, mas o nosso Senhor Jesus Cristo queria estabelecer a nova aliança. Para que é necessário essa nova aliança? Porque entre os homens não podia se cumprir o mandamento de Deus, não podia permanecer a antiga aliança. Por isso, Jesus queria estabelecer a nova aliança. E como que era isso? Tirando o pecado do mundo,
através de um representante de todos os homens do mundo. Jesus Cristo tinha 33 anos de idade e ele foi e buscou João Batista. E João não queria te batizar, porque ele falou: eu sou pecador, você é justo, como que eu posso te batizar? Porque nessa época somente recebia batismo os pecadores. Mas Jesus, como ele falou, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, tirando o pecado do mundo, cumprindo toda a justiça. Para quê? Para que todas as pessoas do mundo possam obter o fim da lei. Vamos buscar mais uma palavra, Romanos 8. Antes eu não terminei o que eu estava explicando, então vamos ver aqui. Romanos 8, versículo 4. Diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Como que fala? Jesus veio em semelhança de carne e Deus lhe condenou. Significa, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali falou em João 1, falou assim, mas em Isaías 53 diz assim, vamos procurar. Livro de Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, através de João Batista, Deus fez cair sobre ele todos os nossos pecados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Em outra palavra, Jesus que veio em corpo de carne, ele foi condenado. Não é verdade? Então, o Senhor o condenou. Ele colocou sobre ele o pecado do mundo. Para quê? Então, vamos ler Romanos 8, versículo 4. Como que fala? Para que o preceito da lei se cumprisse em nós. Então, significa que, como que Jesus disse? Eu não vim para revogar a lei, mas para cumprir a lei. Então, Jesus carregando o pecado do mundo para cancelar. Porque o salário do pecado é a morte. Então, ao invés de nós, quem que tinha que pagar o preço do pecado? Jesus. Então, pela morte de Jesus, Deus aceita. A morte de Jesus é como se fosse a nossa morte. Vocês conseguem me entender? Para que a justiça, para que o preceito da lei se cumprisse em nós. Então, seria como se fosse nós tivéssemos cumprido toda a lei pelo amor de Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Então, tem duas opções para cumprir. Uma pessoa que não cumpre nada. Mas uma pessoa não comete nada, mas outra comete todo o pecado, mas depois foi pago. Então, por exemplo, alguém está, por exemplo, ele recebeu uma multa de trânsito. Mas, por exemplo, veio uma multa e a pessoa pagou tudo. Então, depois, não tem mais nenhuma multa. Por quê? Pagou, cancelou. Mesmo que vem uma multa de $1 milhão, todo dia vem, mas cancelou de todo dia, não tem mais. Então, é o mesmo, Jesus, para que nós tenhamos a justiça de Deus, através da morte de Jesus, ao invés de nós, ele carregou o pecado do mundo, foi crucificado e no final, como ele disse, em João capítulo 19, 30, está consumado. Então, acabou todo o preço do pecado, todo o salário do pecado, a morte. Eu paguei com a minha morte. O nosso Senhor Deus vai reconhecer a minha morte como se fosse a sua morte. Nós
somente o que nós temos que falar? Senhor, muito obrigado por ter carregado o pecado do mundo e também os meus pecados, por ter morrido, sofrido na cruz. Pela sua morte, Deus está contando como se fosse eu, como se fosse a minha morte. Mesmo uma pessoa que cometesse bastante pecado, ele é digno de morte, mas já morreu. Então como que pode julgar? Eu não posso julgar essa pessoa. Porque ela já morreu, não posso julgar uma pessoa morta. Então, com a morte, acaba a condenação. Por isso, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem que condena? A pessoa mesmo que está se condenando, o pensamento. Então, assim, eu tenho que resolver o meu pecado. Como que tem que fazer? Tem que morrer para resolver o seu pecado. Então, o salário do pecado é a morte. Então, tem que morrer. Por que você está chorando assim, sozinho? Por exemplo, uma pessoa que entra no supermercado, ela pega as coisas, né? Mas no final, o que tem que fazer? Tem que pagar no caixa, tem que pagar. Se não paga, a pessoa rouba, não é? A pessoa não tem que pagar, não tem que roubar. Se ela não tem dinheiro, ela tem que cancelar esse produto. Se não cancela e leva, isso é um roubo. Mas se não cancela, não é um roubo. Se paga. Então, o salário do pecado é a morte. Nós não morremos, mas ao invés de nós, quem que morreu? O Senhor Jesus Cristo. E quem reconhece isso? Nosso Deus. Quem tem que crer nessa palavra? Nós. Para quê? Para que nós recebamos a justiça de Deus. Essa justiça é maior que a justiça dos escribas e dos fariseus. Jesus Cristo ensina claramente. Como que ele ensina? Vamos ver aqui em Mateus 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, eu respondo, sim, Senhor, tem razão. Agora eu tenho a justiça de Deus pela morte do Senhor. Eu tenho a justiça que é maior, que excede a dos escribas e fariseus. Por isso, eu falo, eu sou justo pela graça do Senhor. Também, você tem que crer e confessar. Digam, sim, Senhor, eu sou justo, porque eu tenho a justiça da sua morte. Pela sua morte, pela sua ressurreição, eu sou salvo, eu sou justo. Graças, Senhor. Então, até agora, obrigado pela sua atenção. Nos vemos